Oi! Oi, deu certo. Chegou, tava dando interferência aqui, eu acho que a internet não estava muito boa, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisângela Torres, eu sou diretora e fundadora do Grupo Elil RH, e hoje a gente veio trazer aqui um tema muito especial e muito polêmico, né? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E ninguém melhor para falar desse assunto que uma especialista, né? Então, eu trouxe aqui a Joyce Freitas, a psicóloga, para tratar melhor desse assunto, tá bom? Eu acho que a conexão dela ficou ruim. Deixa eu ver aqui. Tá aguardando. Oi, Oi. Joyce. Tinha travado aqui, por isso que eu saí e entrei de novo. Então, como eu falei, né, a gente vai tratar de um assunto aqui muito especial, muito polêmico também, né? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E eu falei para os nossos ouvintes aqui que ninguém melhor do que, né, uma especialista para falar desse assunto. E a nossa convidada Joyce Freitas, psicóloga Joyce Freitas, vai abordar e desenvolver esse tema melhor. Elisângela, Tá travando para você? Tá na boa? agora ficou normal, vamos ver. Vamos lá, então. Então, nossa psicóloga Joyce Freitas, falei certinho, né? Sim, Vai abordar aí o tema, né? Vai falar sobre comportamentos na entrevista de emprego e outros mais, né, Joyce? sim, isso. Vamos lá, eu vou deixar você falar logo, antes que caia de novo. Então, meu Tá. nome é Joyce Freitas, prazer, sou psicóloga, pós-graduanda e em existencial humanista fenomenológica, né? Uma abordagem dentro da psicologia. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre comportamento em entrevista de emprego, vamos falar também sobre mudanças de comportamento após a admissão, né, que foi uma pauta da nossa conversa, e a Oi. gente quis trazer para cá, né, para o ao vivo, para conversar com vocês. Você quer começar falando sobre o currículo e depois a gente entra no Não, comportamento? você pode abordar os seus temas que você trouxe à pauta. Tá. Então, eu queria começar a falar sobre o comportamento em entrevista de emprego, para depois a gente poder passar para essa parte das mudanças de comportamento após a admissão, tá? Sim, sim. Os comportamentos na entrevista de emprego, eu primeiro quero especificar os tipos de comportamento, né? O comportamento verbal e o comportamento não verbal. Acho que é importante a gente entender a diferença um do outro e o quanto que um complementa o outro para que para que a gente consiga entender, né, como que funciona isso durante a entrevista de emprego, né? O comportamento verbal, como o próprio nome já diz, né, é um comportamento que traz à tona a fala, né? Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo a nossa pauta no computador, tá? Para poder me organizar Fica à melhor. vontade, Joyce. Então, como o próprio nome já diz, né, um comportamento de fala. Essa fala ela pode ser existindo, né, uma mediação entre um falante e um ouvinte, mas não é só isso, né? Também é todo o som que a gente emite, né? Falando sozinho, falando com o outro, tudo isso é o comportamento verbal. E o Sim. comportamento não verbal são as nossas formas de expressão que não usa, né, palavras escritas, enfim. Ela é um tipo de linguagem também, mas ela não decorre de palavras escritas ou faladas, né? E Então, aí, só para a gente refletir, o verbal é aquele onde a gente está falando, né? Onde a gente está conversando com o recrutador numa entrevista, não é isso? sim, E o não exatamente. verbal é aquele onde a gente está fazendo nossas anotações. Que entra o currículo, é isso, Joyce? É onde entra a parte do currículo ou não? Também entra a parte do currículo, porque o currículo é muito essencial nessa hora, né? Mas nessa questão, eu estou falando especificamente, eu vou abordar alguns tópicos aqui, sobre os comportamentos que a gente tem, né? Nossa postura, nossa vestimenta, tudo isso Sim. conta como comportamento não verbal, tá? O currículo, ele entra também, mas aí ele é mais Já é uma outro questão tópico. escrita, né? Sim. Tá? Então, dentro desse comportamento não verbal, a gente tem algumas especificações. Por exemplo,
O ambiente ele vai influenciar muito nessa questão, né? Porque a gente tende a falar, né? A se comportar, tanto verbal ou não verbal, de acordo com o ambiente que a gente está inserido. Né? Então, dentro de um ambiente de entrevista de emprego, a gente tem sim um ambiente ali organizacional, né? Em que pede uma vestimenta, uma postura mais assertiva, né? E o ambiente vai decorrer muito disso, né? Eu inclusive, trouxe nesse tópico um comentário que a gente teve lá na nossa foto, né? Tava, na verdade, no seu perfil, né? Do grupo. Sim, sim. E eu não sei o nome da menina, né? Porque o nome do Instagram dela até é diferente. Mas Verdade. ela fala o seguinte, vou ler o comentário dela aqui. Ela disse que numa entrevista que ela foi, a entrevistadora disse que eles não contratavam pelo currículo. E ela disse que essa recrutadora ficava o tempo todo mexendo no celular nas horas da dinâmica, né? Então, é um Complicado. complicado, um comportamento bem complicado na hora de recrutar, né? E hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre isso. Foi. E é importante a gente entender que esse comportamento assertivo ele tem que começar pelos funcionários daquela organização, né? Então, assim como o ambiente conta, os funcionários, as pessoas que estão inseridas nesse ambiente também vai contar para que o nosso comportamento não verbal seja um comportamento mais assertivo, né? É Então, porque, pode falar. desculpa. Se essa analista, né, ela está concentrada no telefone, ela não tem como analisar como o funcionário, né, o candidato em si, ele está se comportando. E nesse momento é muito importante que o recrutador ele esteja atento a qualquer movimento do candidato. Isso conta muito para a aprovação. Sim. É porque, assim, na hora de recrutar, nós temos dois pilares, né? Que é o currículo e a avaliação comportamental. E se ela já não faz a contratação pelo currículo, mas só pela avaliação comportamental, e na avaliação comportamental ela está no telefone, então ela contrata com nada. Né? Ela não tem nenhum tipo de estrutura para contratar alguém, né? Porque os dois pilares que ela tem para fazer uma avaliação, ela não está usufruindo disso. Então, isso é Verdade. muito complicado, né? Acho que aqui a gente entra num outro universo, que seria o universo de quem está recrutando, né? Seja a recrutadora ou a psicóloga em si. Certo? Verdade. Certinho. Certíssimo. E aí, dentro desse comportamento não verbal também, a gente tem, como eu disse, né, a vestimenta, os adereços, a postura. A gente não. É difícil, né, a gente pensar em ir para uma entrevista de emprego usando talvez um short curto, um top. Tudo isso vai passar uma imagem, né, totalmente distorcida de quem a gente é, né? É claro que às vezes a gente tem no currículo experiências, cursos para que a gente possa suprir aquele cargo, mas a nossa vestimenta ela vai contar muito também, né? Não adianta a gente ter só experiência e curso se a gente vai com short curto ou com um top e não conversa, né? Uma coisa não conversa com a outra. A gente precisa ter. Verdade. Acho que nessa hora, acho que a gente pode até dizer de respeito, né? É um respeito consigo, mas também com quem está ali, né? Tirando um tempo para poder recrutar, né? Fazer essa Verdade. entrevista. Verdade. Verdade. Eu costumo dizer, Joyce, que é muito importante o candidato ele está estudando, ele está mapeando a empresa para a qual ele está indo fazer a entrevista de emprego, correto? Porque tem empresas que você tem que estar, por exemplo, social. Tem empresas que você já tem que ir apresentável, se apresentar esporte fino. Tem uns que é mais despojado. Então, assim, o ideal é você realmente conhecer a empresa, saber como é o perfil da empresa, para que você vá vestido de acordo com o perfil daquela empresa e da vaga também. Porque tem vaga que pede você estar vestido social, né? Tem vaga que não, tem vaga que você já pode estar mais despojado. Então é muito importante você estar estudando o perfil da empresa que você vai fazer um processo seletivo. E isso, para mim, é muito importante. Isso Claro. conta muito.
Claro. É porque da mesma forma que recrutador ou a psicóloga faz o mapeamento, né, do funcionário, o perfil da vaga e tudo mais, o próprio funcionário, né, ou melhor, o futuro funcionário, ele também tem que fazer esse mapeamento, né, da empresa que ele vai trabalhar, porque tanto o funcionário quanto a empresa, elas precisam conversar, né, para que futuramente a gente tenha Verdade. um ambiente, né, que não seja doentio nem para o funcionário e nem que seja prejudicial para a empresa, né? Verdade. Aqui, a nossa consultoria, o Grupo Elio RH, a gente faz seleções para diversas empresas, né? A gente atende diversos clientes, diversos segmentos. Então, é o nosso trabalho, faz parte do nosso papel como consultoria, analisar e estudar cada cliente para qual a gente está prestando esse serviço. Então, quando a gente está fazendo um processo seletivo para o cliente, a gente começa um namoro com o candidato, né? Então tem aquela primeira etapa que é o telefone. Então, quando você tem ali você consegue ver no candidato que ele está no perfil da vaga, que ele tem chance de ser aprovado. A gente investe naquele candidato, né? A gente chama para uma entrevista pessoal, a gente dá dica, a gente desenvolve, porque às vezes, na maioria das vezes, esse candidato, né, esse profissional, ele tem qualificação, ele tem qualificação para assumir esse posto, mas às vezes ele não chega preparado em questão, como você está levantando, de marketing pessoal, de comportamento. Então, assim, faz parte do nosso trabalho tá, tá dando essa consultoria também para o candidato, porque senão a gente perde até uma mão de obra, um talento importante ali para a empresa. Então, a nossa equipe, as nossas analistas, elas sempre fazem isso. Quando acham um profissional, um candidato que realmente está dentro do perfil ali que vai dar certo, a gente dá dicas, a gente dá o caminho aí das pedras para ele chegar lá e segurar a vaga e ser contratado. Sim. O treinamento ele tá aí para isso, né? É É óbvio assim verdade. que a experiência conta muito, mas nem sempre a gente vai contratar um funcionário que ele tem experiência exatamente naquela área, né? Então, até porque o treinamento ele traz muito da vivência da própria empresa. Cada empresa tem uma vivência diferente, né? Tem que casar, né? Tem que ter a experiência e tem que ter o perfil. Porque Uhum. tem muitos candidatos que têm a experiência, né? Tem uma vasta experiência no segmento para o qual ele está buscando, mas ele não está no perfil. Então a gente faz aí o possível para chamar esse candidato para o perfil da empresa. E isso antes do treinamento. O treinamento, isso é no processo seletivo. Para você Sim. ter uma ideia assim, a gente já inicia um pequeno treinamento, uma prévia, já no processo seletivo. Aí Uhum. o treinamento a gente já entra mais na parte organizacional, cultural da empresa. Uhum. Mas ali dentro do primeiro processo seletivo a gente já mapeia, a gente já conhece o cliente. Para quê? Para que a gente possa passar para esse candidato e ver se ele realmente ele tem potencial, ele tem perfil para fazer parte daquela equipe. Sim. Então, mas tudo é pensado, né? Tem uma organização antes. A gente já faz o Sim, recrutamento pensando na seleção, pensando no treinamento, né? Tem todo um projeto envolvido verdade. nisso tudo, né? Não são coisas à parte. É muita coisa, né, Joyce? É muita coisa. E aí, fazendo um gancho, né? Essa mesma menina que comentou isso, ela disse que parece que nessa empresa eles contrataram biólogos para ser recepcionista, né? Eu não lembro muito bem como que ela colocou. Mas qual é a minha visão sobre isso, tá? Eu não vejo nenhum problema em contratar alguém de uma outra área para, por exemplo, recepcionista. Hoje, né, no Brasil, quando a gente sai da faculdade, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir trabalho e emprego na nossa área, né, de formada. Então, muitas pessoas, mesmo formadas, elas continuam buscando outros tipos de serviço, né, para que se possa se sustentar. E foi mais ou menos isso que ela falou, né, que essas pessoas estavam trabalhando como recepcionista até encontrar um emprego na área dela. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Entretanto, né, a gente precisa avaliar uma série de questões, né? O perfil da vaga, o perfil do próprio candidato, tudo isso vai contar também na hora, né? Porque Sim. mesmo que a pessoa seja
de uma área diferente da que ela está se candidatando, é, ela tem, né, as funções dela, né? E tudo isso também pode ser treinado depois. Verdade. Assim, parte das empresas pedem a famosa experiência, né? Eles querem um profissional graduado e com experiência. E a gente sabe que nem sempre o profissional ele termina uma graduação, ele tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, Uhum. certo? Então, assim, uma dica importante que eu dou é, para os profissionais que estão concluindo a graduação é que se inscrevam em estágio. Mesmo que ele seja estágio gratuito, ele vai contar demais para a experiência. Entende? Inclusive, hoje eu conversei com uma pessoa no telefone, e lá na empresa, lá no RH, e ela falou: Poxa, eu sou formada, eu tenho pós-graduação, e no meu estágio eu executei N tarefas. Eu falei: Você não colocou isso no seu currículo por quê? Ela, porque é estágio, não está na carteira. Eu falei: Mas mulher, o estágio ele é uma experiência, ele é uma vivência. Você realmente tem que pegar e tem que colocar no currículo. Porque o estágio é para quê? É para isso, para você ganhar conhecimento, para você ganhar experiência, para você se desenvolver. Né? E não é à toa que dentro da empresa, o qual está contratando um estagiário, tem que ter o quê? Um supervisor, alguém superior para estar tomando conta desse estagiário. Então, uma dica muito importante que eu dou: quem é graduado, está terminando a graduação, né, melhor dizendo, se inscreva no estágio, mesmo que ele seja gratuito, um sábado, nem que seja um domingo, faça o estágio e agregue isso ao seu currículo, que é muito importante. E se você ainda não colocou, você coloque no seu currículo, que com certeza você vai ter sucesso. Sim. As pessoas tendem a dar mais valor para experiências que estão registradas na carteira, né? Mas experiência é Isso, experiência, com registro ou sem registro, né? isso aí. Verdade, Joyce. Bom, continuando aqui, né, nos comportamentos não verbais na entrevista de emprego, a gente também vai contar as questões dos gestos, das expressões faciais, né? Na psicologia, a gente fala que o corpo, né, o corpo fala também, né? Não é só a gente aqui falando que Muito. muito, o corpo fala também. Então, às vezes, o psicólogo talvez vai ter uma sensibilidade maior para isso, mas às vezes o psicólogo, desculpa, o candidato está falando alguma coisa, mas o seu corpo está demonstrando outra, sabe? Às vezes ele está falando que está super seguro naquele assunto e tudo mais, mas o corpo dele está mostrando uma insegurança, né? Então, por isso que a gente precisa prestar atenção no comportamento, porque o corpo ele vai falar muitas das vezes o que a gente não quer mostrar, né? Mas o nosso corpo Verdade. fala. E as A nossas famosa expressões linguagem faciais. corporal. A Oi? famosa linguagem corporal, né? Isso, exatamente. Então o corpo vai falar, né? O nosso rosto, a nossa expressão facial, ela vai falar. Tudo isso vai demonstrar alguma coisa para quem está te avaliando, né? E que muitas das vezes isso vai ser comparado com o que você está falando. Então, por isso que eu digo que uma coisa complementa a outra, né? O comportamento verbal complementa o não verbal e o não verbal complementa o verbal. Verdade. Assim, uma dica importante para que ele se sinta seguro é ele fazer realmente um currículo que ele venha se sentir seguro para apresentar, né? Um currículo com a real qualificação, né? Com a real qualificações que ele possui, né? Um currículo verdadeiro. Porque quando você apresenta um currículo verdadeiro, né? Com a sua real qualificação, não tem como você se sentir inseguro. Você vai chegar na entrevista dominando o assunto, sem precisar lá ficar, né, com medo, né, do Sim, assunto. sim. Outra coisa também que conta muito como comportamento não verbal é a entonação da voz, né? A forma como a gente fala. E aí, Verdade. como forma de comunicação, eu trouxe três tipos, né? Que é a passiva, a agressiva e a assertiva, tá? São três formas de comunicação. Cada uma vai demonstrar algo para quem está avaliando, né? E vamos lá, a passiva, né? Vamos começar pela passiva. A passiva, ela é. Eu vou dizer assim, que as três, duas delas são o extremo oposto,
né? De um lado a gente tem a passiva, que é um extremo, e temos a agressiva, que é outro extremo. E no meio nós temos a assertiva, que é a forma de comunicação que a gente mais necessita, né? Não só numa entrevista de emprego, né? Para a vida, a gente precisa de uma comunicação assertiva, né? Verdade. Então, vamos lá. A passiva, eu vou dar formas de comportamento, tá? Como as pessoas reagem numa comunicação passiva. Geralmente é o candidato que vai chegar falando baixinho, né? Com vergonha, acanhado, com uma postura não ereta, né? Mais curva, assim, bem acanhado mesmo. Então, essa pessoa vai demonstrar para quem está avaliando que ele é uma pessoa totalmente inseguro, né? Infelizmente, é essa a imagem que a pessoa que tem essa forma de comunicação passiva mostra, né, para quem está avaliando. De um outro lado, nós temos o extremo da agressiva, né, a forma de comunicação agressiva, que é a pessoa que chega falando alto, né, que chega falando e mostrando que, na verdade, diz que mostra muita coisa, mas, na real, se a gente for avaliar a pessoa em si, ela só fala isso para suprir, né, uma insegurança que ela tem. Mas é a pessoa que fala alto, tem gestos muito exagerados, né? Então, essa pessoa, por mais que ela tem essa presença muito forte, ela vai demonstrar para quem está avaliando uma forma de comunicação muito agressiva, né? E aí, geralmente, quem está avaliando fica até um pouco assustado, né? Com essas vozes altas, com esse comportamento totalmente agressivo. E aí, no meio disso tudo, nós temos a forma de comunicação assertiva, que, como eu disse, é a forma de comunicação essencial para uma entrevista de emprego. E é o aprovado. É o aprovado e para a vida também, né? Na vida, a gente tenta sempre buscar os comportamentos mais assertivos, por mais que seja mais difícil, né? Mas a gente tenta. E é nessa forma de comunicação que a gente vai ter o candidato que tem a postura ideal, ele não está nem acanhado e nem muito, né, para frente. Ele fala com segurança, convicto com as ideias dele, né, com o pensamento dele. Geralmente é a pessoa que não mente no currículo, porque ela bota exatamente ali o que ela tem certeza que ela tem como experiência, que ela tem certeza que ela tem como qualificação. Né? Então, ela tem certeza do que ela vai falar. Ela não vai precisar ficar insegura de demonstrar o que ela sabe ou o que ela tem como qualificação, porque é exatamente o que está ali. Né? E ela mostra segurança, ela tem gestos sutis, né? Não é nem muito acanhado, nem muito expressivo. Então, essa é a forma de comunicação ideal para uma entrevista de emprego. E eu sei que muitas pessoas vão se perguntar, né? Ah, mas eu tenho a forma de comunicação passiva. Como que eu vou chegar na forma de comunicação assertiva? Ou eu tenho uma forma de comunicação agressiva, como que eu vou chegar na assertiva? Né? Eu digo que tudo isso é um processo, né? Assim como muitas coisas da vida. E claro que, né? Vou fazer um gancho aqui para psicologia. A gente tem que tratar, né? E na verdade fazer esse processo com acompanhamento psicológico na terapia, claro. Mas na vida em si, né? É tudo um processo, é tudo um aprendizado, né? A gente aprende a ser assertivo e não é do dia para a noite, né? A gente não vai acordar e falar hoje eu sou uma pessoa assertiva. Infelizmente não é assim. É um processo. É um processo gradativo. Oi? Gradativo, né? Isso. É um processo que a gente vem aos pouquinhos, né? De passo a passo, de degrau em degrau, até chegar em si nessa forma de comunicação assertiva. E aí, depois que a gente reage dessa forma, ela fica fácil, né? Porque não é uma coisa forçada, né? E novamente, eu repito, não só em entrevista de emprego, para a vida, né? A gente tem que falar de forma assertiva. Verdade. E a gente tem que se adaptar, né, Joyce? A gente tem que se adaptar ao ambiente, né, que nós queremos fazer parte. Se você escolhe uma empresa e que você quer fazer parte dela, você tem que mudar, não tem jeito. A gente tem que crescer, a gente tem que se desenvolver, né? Tanto pelo lado profissional, como você falou, como lado pessoal. Se você quer fazer parte de um grupo, de um meio social,
claro, você não pode perder a sua essência, a sua identidade, mas Uhum. tem que ter a mudança, tem que ter aí o aumento de conhecimento, de adequação. Também, eu acredito nisso também. Sim. É uma flexibilização, né? A gente, eu digo, por conta da minha abordagem, né, teórica, que a gente nunca é nada, a gente sempre está. Então, a gente tem essa capacidade de ser uma metamorfose, né? De se flexibilizar diante dos desafios da vida. Então, isso é, novamente, para o resto da vida, para uma organização, dentro de uma organização, ou em assuntos pessoais, né? Verdade, verdade, certíssimo. A gente tem uma pergunta aqui sobre currículo. Você quer responder para a gente passar pro próximo tópico? Qual é a pergunta? Peraí, A não Júlia vi aqui. Paiva, Ah, ela fala assim: o tema diz que se contrata pelo currículo. O que os candidatos mais falam no currículo, que na entrevista podemos ver que é mentira. sim. Então, quais são as mentiras mais contadas, não é isso? Não é Isso, isso, vai lá. Júlia? As mentiras mais contadas. Então, pessoal, eu enumerei aqui, olha, são muitas. Uma live, infelizmente, inteira. Mas vamos lá. Idiomas, tá? Idiomas é recorde, né? Assim, né? Praticamente todos os currículos que a nossa consultoria recebe tem lá inglês fluente, né? Uhum. E como eu falei, né? Puxando um gancho aí também para a consultoria, né? A gente tem que puxar, né? É a nossa experiência, é a nossa Claro. vivência. Então, já aconteceu, tá? Eu estava fechando uma vaga bilíngue e a gente encaminhou a candidata para o processo e no dia da entrevista teve uma provinha oral, que é de praxis, e ela não desenvolveu, Uhum. né? O inglês fluente que ela disse que tinha. Então, assim, o básico foi o teste que nós fizemos internamente, ela se saiu muito bem. Só que o cliente, ele tem as técnicas deles, né, interna, para poder estar fazendo o teste desse candidato. E assim, infelizmente, a candidata não ficou, gera um constrangimento para a candidata e acaba que esse currículo ele vai ficando sujo no mercado de trabalho, porque os profissionais da área, as empresas, os RH, eles se conhecem. Então, aquele currículo já começa a ficar rodado, né? E como assim, mentiroso, porque a candidata colocou um idioma o qual ela não desenvolve, ela não domina, tá? O segundo é a competência, tá? É aquela, né? Você até já puxou um gancho aí falando das competências, né? Do profissional que chega falando alto, dominando e de repente não está treinado ali a fazer o marketing pessoal, a se apresentar. Ele não treinou, ele não fez o currículo dele de acordo com as qualificações dele, ele não mapeou aquela empresa, ou seja, ele mandou um currículo aleatório, foi chamado, e na hora de falar sobre as competências, ele se perdeu porque ele não tem competência para aquela vaga. Então, o que acontece? Infelizmente, esse currículo também ele fica manchado, porque o recrutador ele percebe, né? Exige aí, o corpo fala, né? A famosa linguagem corporal. O recrutador ele sabe quando um candidato ele está falando a verdade, quando ele está mentindo. Então, é necessário, é essencial você fazer o currículo verdadeiro. Ainda que seja pouca qualificação que você tem, usa ela, seja verdadeiro, abraça aquilo, né, como um troféu e apresenta da melhor maneira que você puder, porque aí sim eu acredito que você vai conseguir a oportunidade. E o tempo de experiência, esse aqui também acontece muito. Muitas das vezes a gente peça uma vaga e tem lá no currículo, eu tenho 5 anos de experiência. Aí, né, com essa questão de recrutamento online, a gente tem feito muito processo virtual, online. Então, a gente pede lá a cópia da carteira. Das primeiras etapas, é a foto da carteira. E quando vai ver, a carteira tem 3 meses de experiência, tem 6 meses, tem 1 ano. E a gente fala,
poxa, mas aqui no currículo está 5 anos, está 3 anos. Não, mas sabe o que que é? Porque eu trabalhei tanto tempo como autônomo, sem assinar carteira, e depois que foi essa. Enfim, você vê que o candidato ele vai se enrolando, ele vai se atropelando, e não tem verdade ali. Então, o que que acontece? Nesse primeiro momento, ele já perdeu a confiança com o recrutador, tá? Então é muito importante, gente, falar a verdade no currículo. O currículo, ele é o seu documento, ele é o seu cartão de visita, tá? Então, assim, é, resumindo, né? Idioma, competência e tempo de experiência. Respondi, Júlia? E assim, acho que você puxou até um gancho legal, né? Falando que atualmente, né, por conta da pandemia, do atual cenário que a gente está vivendo, que a maioria dessas das entrevistas, né, das seleções, elas estão sendo feitas online, né? E aí entra uma questão, né? Como que a gente vai avaliar o comportamento desse candidato se todo esse processo ele está sendo feito online, né? Então, é, eu eu digo que é sempre bom a gente marcar, né, um ao vivo com a pessoa, né, uma reunião com ela por câmera, né, nem que seja uma só, né, para que a gente consiga, né, ter esse contato visual, pelo menos, né, porque, como eu disse, expressão facial também conta muito no comportamento não Muita verbal. coisa, muita coisa. Então, Nosso... oi? Conclui, desculpa. Então esse comportamento, né, de expressão facial, pelo vídeo a gente vai conseguir detectar, né? E aí a gente vai conseguir fazer essa avaliação comportamental do candidato. Sim, então, um dos nossos primeiros processos, etapa, né? Vou falar de etapa, é a triagem, né? A gente faz a triagem do currículo e esse currículo estando no perfil, o primeiro contato é o telefone, né? Onde a gente liga, oferta a vaga e vê ali se o candidato ele está interessado pela vaga. E inicialmente ele está interessado. E se completar essa etapa, a gente já vai para a segunda, que é o agendamento de entrevista online, por videoconferência. Aí, nesse recrutamento, né? Nessa etapa da entrevista online por vídeo, é onde a gente aborda, é onde a gente analisa, é onde a gente, né, analisa todo o candidato. E na terceira etapa é onde chega a foto da carteira para a gente. Às vezes não, tá? Às vezes acontece depois da entrevista, a gente já solicitar a carteira, a fotinha da carteira. E na terceira etapa, a gente fazer a entrevista por vídeo. Depende muito do desenvolvimento de cada vaga, da conversa, de cada perfil, mas aí, todas as etapas ela tem que ser respeitada e tem que ser cumprida. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui sobre currículo. Currículo é um assunto que dá pano para manga, né? Muitas perguntas. Lardo Cisange perguntou se é necessário listar todas as empresas trabalhadas no currículo. Então, como eu falei, o candidato ele precisa mapear a empresa que ele quer trabalhar, né? Eu quero trabalhar na empresa X. Ele vai mapear aquela empresa. Segundo, ele tem que saber se ele tem perfil e qualificação para aquela vaga que ele vai se inscrever. Ou seja, vou dar aqui um exemplo: segmento administrativo. Você vai montar um currículo para o segmento administrativo. Ah, mas eu trabalho também com estética, eu trabalho com vendas, enfim, eu tenho 3 funções. Eu vou colocar tudo no currículo? Não. Não. Você mapeou a empresa e você quer trabalhar no setor administrativo. Então, você vai mapear a empresa que você sonha, que você quer trabalhar no segmento administrativo e você vai pegar todas as suas qualificações, competência e experiência para aquela função, vai listar no currículo, tá? E vai encaminhar para a empresa. Ah, mas e as outras experiências? A empresa não vai considerar, até porque a empresa ela está precisando do profissional para a área administrativa, não é para a área de estética e nem para a área comercial. E já veio essa pergunta para mim: poxa, mas
É errado a gente ter várias funções? Não, não é errado, tá? Eu também tenho, gente, várias funções, né? A gente assim, no decorrer da caminhada, a gente vai aprendendo diversas funções, entrando em diversos segmentos, e aí até você encontrar uma área que você é apaixonada, a outra você trabalha porque é um hobby que você tem, tá? Mas para esse momento aí de você estar se inscrevendo para uma vaga, para você estar sendo selecionado para uma entrevista de emprego, é muito importante você direcionar o currículo, colocar as informações de acordo com a vaga que você quer. Seu objetivo. Ser bem objetivo, é isso aí. Tá. Bom, a gente pode passar para o segundo tópico, que é alteração de comportamento dentro da empresa. E aí, Pode. Tem mais alguma pergunta sobre currículo? acho que não, mas se caso começar a ter mais perguntas, a gente vai colocando Tá. durante as explicações, tá? Então, eu listei aqui algumas causas, né? Algumas possíveis causas para que isso aconteça, tá? A primeira dela, né? E talvez uma das mais importantes, né? Seja os problemas psicológicos, né? A gente sabe que por conta, trazendo, né, para o nosso atual cenário, por conta de pandemia e tudo mais, a gente consegue ter um maior número, né, de problemas psicológicos, inclusive dentro das instituições, né, das organizações. E aí, entre problemas psicológicos, a gente pode citar vários, né, mas eu vou citar os três, né, que são mais prováveis de ter, que é depressão, ansiedade e a síndrome de burnout, tá? Depressão, né? Acho que não precisa falar muito desse tópico, mas uma tristeza profunda, né? Falta de insônia, falta de apetite, tudo isso, obviamente, vai influenciar em como, né? Em como o indivíduo está se comportando dentro da empresa, né? Na sua atuação, né? Dentro da empresa. A ansiedade também vai influenciar muito. E a síndrome de burnout, que hoje talvez seja um dos assuntos mais comentados dentro das empresas, né, que é o esgotamento profissional, né? Hoje em dia, muitos indivíduos, muitos candidatos têm a síndrome de burnout, e aí o porquê ter a síndrome de burnout é inúmeras, né? Brigas dentro da instituição, talvez você está trabalhando por necessidade, não porque você goste, e aí aquela vaga, né? Os atributos daquela vaga não é exatamente o que você quer fazer, e isso de fato traz um esgotamento profissional, né? Enfim, tem N questões para que a síndrome de burnout seja desenvolvida, né? Então, é muito importante a gente. Essas três, né? Depressão, ansiedade e síndrome de burnout, são as mais desenvolvidas hoje em dia, mas a gente tem outros problemas psicológicos, né? Que durante o trabalho dentro da clínica a gente vai conseguindo mapear melhor, tá? Mas esses três são os mais importantes. Outra questão que eu trouxe são os problemas pessoais, né? E aí a gente tira um pouco a organização como fator principal da vida do candidato, né? A gente precisa entender que dentro da empresa, óbvio, ele é um funcionário, ele é um candidato, né? Talvez a um futuro profissional dentro da empresa, mas a gente precisa entender que ele não é apenas um funcionário daquela empresa. Existem outras cenas, né, que o envolve, né? Então, questões pessoais, questões familiares, né? Questões de saúde mesmo com o corpo dele. Tudo isso também vai influenciar dentro da organização. E aí eu abro aqui uma opinião pessoal minha, que talvez, se tiver alguns psicólogos me assistindo, né, assistindo a gente, talvez vai me criticar, porque talvez seja, na verdade, uma crítica à psicologia organizacional, tá? Quando a gente está na faculdade estudando psicologia organizacional, né, a gente entende que o psicólogo dentro de uma organização é somente para fazer recrutamento e seleção, né, para mapear os perfis de vaga, para mapear o clima organizacional.
E uma opinião pessoal minha, eu acredito que essa relação entre psicólogo e funcionários da instituição tem que ser uma relação mais humanizada, tá? E aí, o que é uma relação mais humanizada? É entender que o psicólogo dentro de uma instituição, ele não vai fazer apenas recrutamento e seleção. Ele não vai fazer apenas, né, o mapeamento de uma vaga. É claro que talvez isso seja uma das demandas, né, maiores de posicionamento do psicólogo dentro de uma organização. Mas é importante que o psicólogo também tenha uma escutativa, né? Que ele tenha essa abertura para que o funcionário chegue até ele e possa falar sobre o que está acontecendo em outras ocasiões da vida dele. E aí, um parênteses, não é fazer clínica dentro da organização, né? Porque, obviamente, isso dentro do nosso código de ética não é permitido. Mas é importante a gente trazer esse comportamento, essa relação mais humanizada para dentro da instituição, né? E aí sim, se caso a gente perceber que aquele funcionário precisa de um acompanhamento psicológico, a gente faz um encaminhamento, né, para que ele possa ter esse acompanhamento terapêutico, né, para que isso seja tratado de uma outra forma. Mas ter a escutativa dentro de uma organização é principal, é uma das coisas principais, porque primeiro que a gente passa essa ideia, né, de valorização para o funcionário, porque vai ter uma pessoa ali que vai escutar ele, né, de fato escutar ele, não só fingir que está ouvindo, né? E segundo que só isso seja talvez um ponto crucial para que a gente consiga transformar esse comportamento dele inadequado dentro da empresa, tá? Então, para mim esse é um dos pontos principais, é uma opinião pessoal minha, né? Espero que tenha muitos psicólogos que pensam da mesma forma, porque trazer isso para dentro da organização é principal, tá? Mas, novamente, não é fazer clínica dentro da organização. Não é fazer terapia com os funcionários, tá? É só você ter essa relação mais humanizada. Então, aqui, ó, a gente já tem aqui um comentário positivo, né? Que é a psicóloga Ivanice. Boa noite, Ivanice. E ela colocou aqui, ó, qualificou. Sensacional a sua fala, exatamente. Uma colega sua de trabalho aí. Ai, peraí, mexi aqui. Saiu. Ai, consegui. Tô aprendendo a mexer nesse aplicativo, mas vamos lá. Então, ela falou que isso, perfeito a sua fala, sensacional, exatamente, e iria ajudar muito o funcionário, porém isso não acontece dentro das empresas, Sim. E por que isso não realmente. acontece? Né? Porque quando a gente sai dentro, na verdade, da faculdade, a gente tem alguns temas a serem elaborados. E muitos desses temas, a gente, na verdade, a grande maioria dos estudantes de psicologia acaba trazendo isso como tabu, tá? Então, por exemplo, né, dentro da psicologia organizacional, eu falo como experiência própria. Só o que eu estudei foi isso: clima organizacional, recrutamento e seleção, coach, até coach a gente estuda dentro de psicologia Muita organizacional. coisa. Muita coisa, que é só questões técnicas, sabe? E a gente não se fala sobre escutativa dentro de uma organização, né? Óbvio que isso traz muito também de que alguns psicólogos fazem o uso dessa escutativa de uma má forma, né? Porque eles querem fazer clínica dentro de uma organização. E isso o nosso código de ética não permite, né? Então é isso que a gente precisa diferenciar. O que é fazer clínica, fazer um processo terapêutico, do que ter uma escutativa, tá? Que é essa relação mais humanizada. Então, a gente tem uma pergunta aqui, Joyce. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ler o nome dele, acho que é o seu Lardon. Então, ele está perguntando aqui: a empresa pode ser um agente desmotivador para o seu funcionário, impedindo. Ai, peraí, subiu. Impedindo, assim, a excelência na função. Ou seja, começou a travar aqui. oi. Oi, voltei. Oi, voltou? Voltou. Ai, graças a Deus.
Então, peraí. É, deixa eu ver aqui a pergunta. Tá aí, né, Joyce? Tô, pode falar. Tá, mas não. A empresa pode ser um agente desmotivador para o funcionário, impedindo assim a excelência da função. Aí, ó, tem a ver com o que você falou. Sim, sim, Eu pode sim. acredito que sim também. Pode, não, pode, muita coisa, E aí a né? gente volta novamente a um tópico atrás, né? Que é o ambiente em que esse funcionário está inserido, né? Isso Os aí. funcionários, tudo isso vai partir principalmente do funcionário que já existe dentro da empresa, né? Do dono da empresa. Então, se esse funcionário está inserido em um ambiente em que é totalmente desmotivacional, né? Que é totalmente doentio, é óbvio que esse funcionário vai adoecer, né? Então, o comportamento vai influenciar muito em como esse funcionário vai se portar, né, diante a diversas questões de dentro da empresa e na sua própria saúde mental, né? Então, pode sim, com certeza, sem dúvidas. E em alguns casos, eu acho que não para todos, né? Mas eu acredito que um bate-papo com o seu gestor, né, com o seu responsável, pode ajudar, né, Joyce? A Sim, gente acompanha aqui alguns profissionais, né, em treinamento, em desenvolvimento em algumas empresas, e a gente conseguiu já recuperar, assim, absurdamente, esse profissional, trazendo para ele, né, quebrando o tabu, que ele não precisa conviver num ambiente aonde não seja favorável para ele, né? Ele pode sim chamar o responsável, o gestor, para estar conversando, para estar entendendo, até porque se ele mapeou aquela empresa, se é uma empresa que ele gosta de trabalhar, que ele está ali com satisfação, e é melhor ele chegar e tentar uma conversa sadia e aquilo tudo ser recuperado do que de repente deixar, né, acontecer um esgotamento, como você falou, e aí chega uma etapa que não tem jeito, né? Aí eu vou me demitir, ou eu vou começar a fazer umas coisas para a empresa me demitir. Então aí começa a não ficar mais saudável. Uma sim. opinião minha, assim, particular, tá? Também nem todos podem concordar, é uma opinião minha. Eu sou a favor do diálogo. Eu acho que tudo que é conversado, acertado, não sai caro para ninguém, não é ruim para ninguém. Então, uma boa conversa, você sentar, você conversar, você dialogar, você colocar ali os pontos que tá te incomodando, que de repente, claro, tudo de uma forma saudável, né? É construtivo, porque o ambiente ele tem que ser bom para os dois lados, tanto para o profissional quanto para a empresa. Não adianta a empresa estar satisfeita ali com o serviço do profissional, porém o profissional ele não está satisfeito emocionalmente em estar dentro daquela empresa. Então ele está executando a sua tarefa, está desenvolvendo o seu serviço porque ele é um profissional, mas na verdade ele não está feliz ali. Então isso é péssimo dentro de uma empresa, isso não é legal. Então acho que vale a pena aí a conversa, o diálogo para tentar resolver. E aí sim, caso não tenha solução, realmente seja algo que envolva, enfim, culturas da empresa, aí sim esse profissional ele tentar mudar de emprego, né, fazer aí me fugiu o nome, né? A migração mesmo para uma outra empresa de uma forma saudável, sem ter que sujar o nome dele dentro daquela empresa, deixar as portas abertas. Joyce, tá aí? Travou? Oi. Oi. Tô, tá meio travando, mas tô. Tá travando, né? Então, e aí, inclusive, a gente pode puxar esse gancho. Olha, a Joyce me trouxe a palavra aqui, fugiu. Transição. Ele pode sim fazer a transição de uma forma saudável, sem prejudicar aí o profissional dele dentro da empresa. Transição. Obrigada, Joyce. E aí a gente pode puxar esse gancho para o próximo tópico, né? Que são os problemas internos, que é justamente isso, né? Às vezes acontece algum problema dentro da própria organização, entre os funcionários, entre. Oi?
Travou de novo? Não. Não, voltou. E aí pode acontecer algum problema entre os funcionários, entre o coordenador daquela instituição, daquela organização, né? E aí, novamente, eu volto para a questão do psicólogo, né? Por que que é importante ter. Voltei? Oi, Joyce. Voltou. É difícil. Vai, fala tudo logo. O povo tá agoniado ali que tá travando. Então, vamos voltar, né? Sobre a questão dos problemas internos. Eu Isso. disse que pode haver um problema entre os funcionários, e aí a gente volta sobre a questão dessa relação humanizada, né? Do psicólogo dentro da organização. Porque porque o próprio psicólogo ele vai criar um ambiente mais confortável para um funcionário, né? Poder chegar até o. Travou novamente? Não, tá bom. Pra mim tá bom. Então, o psicólogo ele vai criar, né, esse ambiente mais confortável para que o próprio funcionário possa chegar até ele e de fato falar, né, o que está acontecendo, não só de problemas pessoais, que essa relação humanizada do psicólogo dentro da organização, ele vai criar, né, um ambiente confortável para que os próprios funcionários possam chegar até o psicólogo e falar não só questões pessoais e de saúde mental, mas de relações entre funcionários daquela empresa, né? E aí, né, novamente, o psicólogo pode fazer talvez uma mediação entre os funcionários daquela empresa, né? Entre as diferenças de vagas, né? Entre funcionário e coordenador.